pode adorar Jesus aí? Aleluia. Glória a Jesus, Ele é tremendo, Ele está aqui em nosso meio, aleluia. Nós vamos cantar e adorar o Senhor com o corinho nessa noite. Você que está aqui no culto presencial, vamos colocar sobre os pés. Aleluia. Vamos cantar. É difícil, né, cantar com essas máscaras, mas vamos adorar Jesus com a nossa alma nessa noite. Aleluia. E o corinho, ele diz: só para te adorar, Senhor. Só para te adorar eu estou aqui. Aleluia, aleluia. Só para te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Mais uma vez, só para te adorar. Só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Você veio para adorar? Estamos nós aqui. Só para adorar Jesus, aleluia. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões, aleluia. A voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões, aleluia, de quem te adora, Senhor, aleluia. E quando eu chorar, eu vou me lembrar que até aqui sua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Quando eu chorar, eu vou me lembrar que até aqui sua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar um
adoramos, Jesus. Nós rendemos a Ti nessa noite a nossa adoração. É aquilo que vem da nossa alma, Senhor. Estamos reunidos na Tua casa porque nós sabemos que o verdadeiro adorador, ele recebe do Senhor algo de especial. E é por isso que nós Te adoramos essa noite. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te exalta, porque aqui nesta casa há verdadeiros adoradores. Aleluia. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Cante. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem Te adora, Senhor. Aplauda Jesus essa noite. A Ele pertence honra e glória. Aleluia. Meus irmãos, na paz do Senhor, abra as vossas Bíblias, perdão que os irmãos estão de pé, no Salmo 1. Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa noite. Graças a Deus. É bom ver a casa cheia, né, irmãos? Acostumado com culto com 1000 pessoas, 800 pessoas, né, pastor Josué? Quando tem um gato pingado é ruim, né? Graças a Deus, né? Vamos ler a palavra de Deus. Mas Deus sabe o que faz, né, meus amados? Tudo está no controle do nosso Senhor. Diz o seguinte: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quando fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos fazer uma oração? Amado Deus, o Senhor é tudo para nós. Nós precisamos só do Senhor, mais nada. Como o Senhor falou com o teu servo Paulo, que a tua graça nos bastava. Pai Santo, em meio à dificuldade, Senhor, nós levantamos um clamor, uma voz de adoração, que o Senhor possa nos sustentar, meu Deus, porque a nossa confiança é o Senhor. Nós seguimos os teus conselhos, Senhor, por isso estamos nessa casa, nessa noite, para buscar a tua face, a tua presença. Abençoa esse culto, abençoa teus filhos, em nome de Jesus, Pai Santo. Assim nós oramos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Pastor Henrique, com toda liberdade. Meus irmãos, essa semana a gente vai ter o clamor do meio-dia, tá? As equipes vão estar orando aqui na casa do Senhor a partir de meio-dia, conectados, conectins, CIB, corpo diaconal feminino, corpo diaconal masculino, e então ao meio-dia eles vão estar aqui na casa do Senhor. Eu coloquei lá no WhatsApp o grupo mínimo de 10 pessoas, contando que de 10 até 50 é permitido. Então, se vocês quiserem participar, tá? Vocês podem vir para a casa do Senhor a partir do meio-dia e orar com eles. Não tem nada não, vocês podem vir de máscara, do jeito que é acostumado estar na casa do Senhor, e então vai ser uma bênção de Deus na nossa vida. Nós vamos estar orando, tá? E na outra semana a gente vai estar fazendo o clamor da meia-noite. Aí vai ser um grupo um pouco reduzido, porque nós temos aí o toque de recolher, que me parece que é às 10 horas da noite, né? 20 horas, é isso. Então a gente vai estar orando simplesmente com 6 pessoas. Então a gente vai selecionar um grupo de 6 pessoas para na outra semana estar orando
à meia-noite. Nós temos que fazer alguma coisa e temos muita forma de trabalhar e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém? Os diáconos vão estar passando aí, deixando um envelope para você, e no final do culto você pode deixar aqui a oferta no altar aqui do Senhor. Amém? Seja com oportunidade. Os trabalhos vão continuar normais. Aliás, normais não, né? Nós temos aí algumas alterações. No final dessa semana é a nossa Santa Ceia, tá? Final dessa semana. Então, as congregações estão dirigindo o culto no domingo, tá, irmãos? Até passar essa pandemia, e depois nós vamos retornar todos para a casa do Senhor novamente, tá bom? Eles vão estar ceando lá também, porque todos aqui na igreja, obviamente a gente vai ficar aí com um aglomeramento de pessoas um pouco fora do contexto do padrão exigido pelas leis estabelecidas, tá? Mas quando passar isso, as coisas vão voltar tudo normal. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento. Eu quero convidar aqui o presbítero Montoni, que vai ministrar a palavra de Deus nessa noite. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias, aproveitar que nós estamos em pé, lá no livro de Romanos, capítulo 12. Cada culto que passa, pastor, a igreja está ficando mais cheia, vai ficando mais bonito, né? Ontem nós estávamos aqui, tinha poucas pessoas, poucos jovens. Hoje já está mais recheada com os nossos membros, vai ficando mais calorosos os nossos cultos, né? Romanos, capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que o exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberdade. E o que preside com muito cuidado, que o exercita a misericórdia com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecido o mal, apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em hora uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, preservai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai, não os amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sedes unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, para que está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém?
Vamos orar mais uma vez. Grandioso Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos deste de estar em Tua casa mais uma vez, Deus. Que o Senhor possa abrir os nossos corações para o entendimento, Senhor. Que o Senhor possa abrir a nossa mente, Senhor, para o entendimento da Tua palavra. Senhor, venha confortar os nossos corações, venha nos alegrar, Senhor. Sabemos que tudo o que acontece está debaixo da Tua boa vontade, Deus, que nada foge ao Teu controle. Venha estar conosco, Senhor, em nossos lares, em nossos trabalhos, Senhor. Não nos deixeis sozinhos em momento algum, Senhor. Queremos estar contigo, Deus, hoje e sempre. É o que oramos nessa noite, em nome de Jesus, e amém. Meus irmãos, eu fiquei pensando que mensagem que eu traria hoje, nessa noite, porque todo culto a gente espera que vai trazer uma mensagem a qual vai nos tocar no ego, a qual vai pegar, nos colocar no colo, nos acariciar e dizer, vamos voltar para a igreja. Jesus ama cada um de nós, Ele espera você lá nos cultos. E eu fiquei pensando, será que é essa a mensagem que nós temos que pregar nesse momento? Ou será que nós temos que olhar para a Bíblia e pregar o arrependimento como foi pregado anteriormente, não importa qual tempo da Bíblia seja, e continuar falando que Jesus está à porta e bate, que Ele vai voltar? Porque tem muitas pessoas, eu estou vendo nos dias que se passam, que estão esperando esse convite, pastor. Estão esperando que o pastor saia da igreja, que os nossos anciões saiam da igreja e façam aquelas visitas que faziam. Parece que não entenderam que a doença é séria e que cabe a cada um cuidar de si, mas comprometer-se com a salvação. Porque isso tudo vai passar. E pode passar antes de Jesus voltar. Ou pode permanecer e Jesus voltar. Talvez nós devemos parar e refletir qual que é o sentido que a Bíblia faz para mim, o sentido que a Bíblia está fazendo para você. E eu digo Bíblia no contexto da palavra mesmo, entendida, do Evangelho de Cristo. O Evangelho não lido, mas vivido na prática. No dia a dia dos seus relacionamentos, ontem nós falamos aqui sobre as paz que nós temos com o pessoal dos conectados. A paz espiritual, a paz emocional, a paz nos relacionamentos. E nós vemos que dia após dia, essa paz nos relacionamentos, eu retomo a passagem de ontem, ela vai fazer com que nós tenhamos muito cuidado com como nós estamos nos relacionando no dia a dia. Porque quantas vezes nós ferimos alguém com as nossas palavras e nós não temos a humildade de voltar atrás e pedir perdão? Quantas vezes nós olhamos para o emocional e achamos que nós estamos certos defendendo o nosso ponto de vista, ou talvez defendendo quando nós estamos realmente certos? Mas quando eu olho para a passagem de Romanos, eu venho perceber o tamanho da responsabilidade que nós temos, porque não importa qual a forma com que as pessoas estão nos tratando, nós como cristãos temos o caminho, a forma de ser tratada. Nós temos a bússola que caminha seguindo os mandamentos de Cristo, e é através dessa bússola que nós temos que nos relacionar, é através dela que nós temos que tomar as nossas decisões, não no dia a dia, mas em hora, em todas as decisões. Talvez quando nós pensamos em passar por uma peneira, cada decisão que nós temos que tomar, nós deveríamos pensar na peneira como a Bíblia. Talvez não é só ficar calado, mas talvez é retrucar com o bem. E ir para casa tendo a certeza que por mais magoado que você esteja, você fez o que Cristo faria, dando a segunda face. No versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós percebemos que Deus ele tem um padrão. Ele tem um padrão, ele segue um critério.
Ele tem princípios que devem ser seguidos. E nesse momento eu posso perguntar se nós estamos seguindo de fato os princípios cristãos, aos quais não vai de encontro com a Bíblia, mas vai ao encontro, vai para caminhar junto, vai para somar. Nós podemos pegar o segundo: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quanta tribulação nós estamos passando nesses dias e estamos tendo dificuldade. Eu acredito que o pastor, muito mais do que qualquer um, de conciliar os irmãos no entendimento de que de fato devemos seguir as leis, de que devemos cumprir os decretos. E no início dessa pandemia nós vimos vários crentes batendo de frente com a decisão pastoral, e quando a igreja abriu a ter cultos, a igreja permaneceu vazia. E eu te pergunto, qual é o motivo que os nossos bancos não estão lotados aqui dentro e lá fora, se está liberado para ter culto? Nós não atingimos ainda a quantidade de pessoas que pode ter num culto como esse. Ontem a igreja está vazia, eu acabei de passar no Jardim do Éden, a igreja está vazia, provavelmente todas as igrejas estão vazias. E eu pergunto, será que o nosso nível de cristandade, será que reduziu com a pandemia? Será que eu me deparei com uma realidade que eu não conhecia e não acredito mais que tudo está na vontade de Deus, debaixo do seu controle? Será que eu passei a duvidar da Bíblia e não acredito que na igreja tem salvação? Porque eu não morri ainda perante tudo que vem acontecendo, porque eu ainda não adquiri a doença perante tudo que vem acontecendo. E talvez eu esteja achando que está tudo bem, tudo confortável, está indo tudo certo. Mas claramente nós percebemos que está esfriando o amor fraternal. Está diminuindo. Parece que nos primeiros dias nós vimos a nível de Brasil todos os condomínios rogando a Deus, rogando a Deus, rogando a Deus, com louvores, adoração, vários cultos. E nos dias de hoje eu já não vejo tanto. E eu acompanhei muito. Parece que passaram a acreditar que não, está legal, está normal e vai passar daqui a pouco. E eu acompanho alguns estudiosos falando que pode demorar e demorar muito. E eu fico pensando, se demorar mais algum tempo, quantas pessoas vai ter num culto como esse? Quantas almas nós que permanecermos firmes, que entendemos o Evangelho, teremos que resgatar depois disso? E eu digo nós, colocando todos os senhores que aqui se encontram também, todos os jovens que entenderam o Evangelho e abriram a mente para o amor fraternal. Eu vi no decorrer desses dias várias famílias desestruturadas, porque tiveram a oportunidade de permanecer junto. 24, 48, 72, 96, uma semana, um mês. Para os irmãos que não me conhecem, eu sou policial civil, trabalho na delegacia do Vila Nova. E eu digo aos senhores que aumentou o número de violência doméstica. Quantas pessoas diziam que não tinham tempo para ficar com suas famílias e quando teve tempo não soube mais se relacionar. Não conseguiu relacionar com seus filhos, não conseguiu relacionar com seu esposo, com a sua esposa. E eu digo que teve crentes que caiu na delegacia, que passaram por lá. Então não é só o ímpio, que às vezes não conheceu o Evangelho, mas nós temos cristãos, crentes que não conheceram o Evangelho, que não entenderam ainda o Evangelho, que talvez estejam vindo para o culto, ouvindo uma palavra e indo embora para sua casa vazio, sem esclarecer verdadeiramente qual é a perfeita e agradável vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que saiba que
que não saiba mais do que convém, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Qual que é o tamanho da sua fé? A Bíblia vai dizer que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dizer para um monte se mover e isso vai acontecer. E a gente constantemente vê pessoas que parece que tem uma fé gigante, inabalável, mas que se desestruturou passando por este momento agora. Foi normal todo mundo ter um momento de terror, um momento de desespero, quando tudo se fechou, quando você viu que não estava nada bem, quando você viu que a doença, em alguns casos, seria fatal. Foi normal, tranquilo. Era normal o desespero. Mas em Confresa não morreu ninguém até agora. Em nome de Jesus. Até agora não morreu ninguém, em nome de Jesus não vai morrer. Dizem que é invenção, mas não é. Isso se chama cuidado. Cuidado contigo e cuidado com o próximo. Se chama cumprir os princípios. Cumprir as ordens e as determinações. Se é usar máscara, é usar máscara. Toda vez que se aproximar, no mínimo 2 metros de alguém. Se é álcool em gel, é álcool em gel. Se é evitar aglomeração, é evitar aglomerações. Alguém muito mais estudioso do que nós sabe qual que é o critério que tem que ser seguido. Assim como um dia pessoas com uma fé muito mais inabalável do que a nossa escreveu essas palavras. Porque sabia que ia chegar um momento em que nós precisaríamos de uma palavra mais forte, de uma palavra mais centrada, e que nós encontraríamos no decorrer dos séculos uma palavra que iria caber no meu coração e no seu coração, que confrontaria a minha e a sua necessidade, que iria, em meio a qualquer frustração, em qualquer desespero, fazer com que eu raciocinasse, com que eu parasse e refletisse, e tomasse uma decisão melhor do que a que eu queria, com o meu instinto animal. E provavelmente isso acontece com cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Que toda vez que você deixa pela vontade de Deus, o resultado é muito melhor. O resultado pode não ser o que você queria, mas ele é muito melhor. Essa mesma passagem vai falar sobre os dons espirituais. Aqui é um ponto muito delicado para se tratar no âmbito da igreja. Uma vez que nesse momento nós não vimos milagres. Não teve, pastor, milagre. Aconteceu aos nossos olhos, como pregado, como mostrado no decorrer dos dias, não teve. Teve um grupo de pastores em meio ao Brasil que ficaram desacreditados por causa disso. Mas eu não venho aqui questionar a fé de cada um, o mover espiritual, a comunhão com o Espírito Santo que cada um tem, não. Eu venho aqui falar para você que tem um dom espiritual e que acha que isso apagou, que é hora de ser reavivado em você essa chama. Para você que prega, continue pregando. Para você que louva, continue louvando. Para você que entrega a mensagem, entregue, mas entregue com seriedade. Não deixe se agir por emoção. Porque pode chegar um momento que a gente vai ser confrontado e as mensagens que nós entregamos não vai acontecer. Porque não era a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. O culto tem que continuar, a igreja vai continuar. Tudo vai voltar como era antes. Mas uma coisa não vai ser igual. O nosso nível de intimidade com o Senhor, para alguns vai aumentar muito. Para outros vai diminuir muito. Tem pessoas que muito mais se aproximou de Deus nesse período e outras que se afastaram do Senhor. Quando eu vejo a Bíblia falando da separação dos bodes, das ovelhas, do joio e do trigo, eu começo a pensar se esse não é o momento em que Cristo começa, em que Deus começa a fazer esse movimento. A demonstrar que quem é cada um. A olhar para você e ver se você de fato está buscando Ele como deveria. Se no decorrer desses dias você tem alicerçado a sua fé na Bíblia, na promessa vindoura da volta de Cristo.
Se você tem olhado para a Bíblia e acreditado no final dela, que é a salvação, a morada eterna. Ou se você tem passado dia após dia apenas sendo um ouvinte da palavra do Senhor. Sem mudança, sem transformação, sem acreditar. Porque o culto lotado, o culto cheio, ele é muito agradável, ele é muito gostoso. A gente sai daqui de fato renovado. Mas não é no momento do culto que você passa a se conhecer e a se transformar, é depois. É quando você chega na sua casa e para, e presta atenção que a sua rotina voltou ao normal, e toda aquela palavra que você ouviu no culto parece que não faz mais significado para você. Porque no meio de uma afronta você não se cala. Porque quando você tem que ir buscar ao próximo, você se recua. Você cola, como diz o nosso ditado no meio policial, você trava. Você não sabe o que fazer. Aquele nível de comprometimento que nós temos com a Bíblia no decorrer do culto, com os serviços prestados na igreja, quando a gente sai a porta para fora, parece que diminui a responsabilidade. Parece que enquanto está no culto é para Deus, tem que ser tudo perfeito, mas lá fora eu não preciso de ser perfeito. O meu culto racional parece que se resumiu nas 4 paredes da igreja. Mas lá fora eu não preciso prestar um culto racional a Deus. Será que é esse o evangelho prestado? O evangelho explicado? Talvez eu venha trazer essa palavra nessa noite dessa forma, porque é isso que eu ando vivendo nos últimos dias. Esse é o evangelho que eu acredito. Um evangelho em que não importa as circunstâncias, a vontade de Deus ela é superior à minha. E ela vai acontecer, quer eu queira, quer não. Tem coisas que nós queremos que acontecer, nós oramos para que Deus sare a terra, nós oramos para isso. Mas meus irmãos, tenham a certeza que se não for o momento, não haverá cura. Porque é a vontade de Deus, mas nós temos que continuar orando, nós temos que orar por cura, mas acima disso nós temos que orar para que seja feita a vontade de Deus, porque é nela que eu sou lapidado, é nela que você é moldado, é nela que nós somos transformados, não é quando eu quero, quando você quer. A salvação ela está aberta para todos, mas só aqueles que agarrarem ela, com unhas e dentes vai conseguir. Se eu pegasse a história de Jó como exemplo nesse momento, e esse fosse aquele momento em que Deus desse autorização para que Satanás tocasse em Jó, metade do nosso povo estava morto, porque a fé foi lá embaixo. E eu falo isso pela quantidade de pessoas que esfriaram. E eu não estou falando só pela quantidade de pessoas que não estão no culto, não. Eu estou falando pela quantidade de pessoas que eu tive contato no decorrer desse período. Por tudo que eu vi acontecendo, tanto em meio televisivo, internet ou pessoalmente. Isso de fato, meus irmãos, é preocupante e triste. Talvez nós tenhamos brincado tempo demais de ser crentes, temos brincado com a palavra de Deus. Alguns dias a gente conversava que no meio pentecostal, às vezes a gente tem Vamos tomar cuidado com a palavra, né? Talvez a gente tenha a irresponsabilidade de fazer muito barulho e poucas palavras ligadas à Bíblia, e isso às vezes tem no momento que precisa do alicerce cristão, tem feito falta. Aquele esclarecimento da Bíblia ficou em meio a gritos, gritarias, manifestações superficiais do Espírito Santo, e o nosso alicerce está fraco, pastora. E a gente vê isso nesses momentos. Às vezes falta Bíblia mesmo, falta intimidade com Cristo. E talvez esse é um momento de reflexão, pastor, que nós vamos ter que amadurecer muito mais o nosso evangelho. A nossa vida cristã vai ter que ser moldada novamente. Nós vamos ter que ter outros métodos, outros meios, para que nós possamos atingir os corações depois de um momento de esfriamento como esse. Porque, como eu disse, não existiu milagre. Quem estava na televisão pregando milagre, 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 agora não fez nada. E não tem o poder para fazer, porque isso vem de Deus. É difícil pensar sobre isso, é difícil raciocinar, parece um confronto, mas não é a realidade dos nossos dias. É por isso que a Bíblia, você pode sim buscar todas as explicações em meio às suas dúvidas aqui.
Se você ler um versículo, não entender, eu não concordo, pode procurar outro que ele vai te esclarecer. Foi feito para ser confrontado mesmo. Vai chegar um momento em que aquilo vai fazer uma junção tão interessante, tão coesa, concisa, que você vai entender o Evangelho e vai saber por que estava escrito aquilo naquele versículo. Eu quero, encerrando essa mensagem, meus irmãos, dizer a cada um de vocês que assumam uma responsabilidade maior para com o Evangelho, para com o próximo. Vamos começar a partir de hoje, a partir desse culto, resgatar as pessoas que estão perdidas. Talvez para muitos de vocês é desconhecido o fato que corre nas ruas. Talvez tem pessoas aqui que nem entram em redes sociais e olham o índice de criminalidade, como está. Mas eu tenho acompanhado de perto, nós perdendo jovens para as drogas, para a prostituição. Alguns deles que estavam sentados nesses bancos há algum tempo. Nós temos perdido os nossos adultos para a quebra do vínculo familiar, para o adultério. Nós temos perdido os nossos crentes, os nossos irmãos, pelo nosso descuido. Porque às vezes senta alguém do nosso lado e o culto acaba e eu nem sei o que se passou com a vida daquela pessoa. Porque às vezes eu não tenho coragem de olhar para ela, pegar na mão e dar um abraço. Talvez seja o momento da nossa equipe da recepção se tornar uma equipe mais calorosa, que vai pegar na mão após a pandemia e dar um abraço. Enquanto nós estamos passando por esse momento, vai ser quem vai ligar e dizer: ô meu irmão, estou sentindo a sua falta, você fez falta no culto. Jesus te ama como amava antes da pandemia e talvez agora te ame muito mais. É nisso que eu tenho pensado nesses dias. Porque o prejuízo, ele vai ser enorme. Quantas pessoas nós achávamos que estava firme, que estava forte e que se perdeu nesse período. E nós vimos que era superficial. Nós vimos que passava por algum problema e nós fechamos os nossos olhos. E por incrível que pareça, em alguns momentos nós olhamos tanto para algumas pessoas que estavam do lado e deixamos de olhar para cima. E aquelas pessoas que se perderam nesse período provavelmente fez isso, porque não entregou o seu coração para Deus no momento do culto. E talvez você que está aqui dentro, que está ouvindo essa palavra, você que está em casa, que está ouvindo essa palavra, e pensa dessa forma, que você deveria ter cultuado mais, deveria ter chorado mais na presença do Senhor, você ainda tem tempo. E esse tempo se finda quando você se deparar com a realidade espiritual. Porque ela é verdadeira e ela vai vir ao meu e ao seu encontro. Mas você ainda tem tempo, eu tenho tempo. Dá tempo de mudar muita coisa, dá tempo de resgatar muita gente ainda. Quando for te perguntado o que você fez daquelas pessoas que Deus te confiou, talvez você nem sabe quem é nesse momento ainda. Mas se você ter um pouquinho de sensibilidade, abrir o seu coração para esse fato, você vai entender quem são. Elas vão passar no seu caminho dia após dia. Toda hora vai passar alguém, e você vai ser tocado e falar: entendi, eu vi, eu não estava olhando, mas agora eu estou vendo. E você vai ver que a sua responsabilidade, o seu senso de responsabilidade vai subir. E com isso você vai ter uma tranquilidade muito maior e uma paz muito maior. Porque você vai ter a certeza que toda noite, quando você colocar a sua cabeça no travesseiro, você fez o máximo que você pôde naquele dia para ser um crente, para ser um servo, vamos dizer assim, para cumprir o Evangelho de Cristo. Talvez, meus amados irmãos, a gente, como eu disse, estamos cuidando das nossas vidas, das nossas famílias algumas vezes, estamos esquecendo o próximo, mas eu sei que cada um que está aqui tem capacidade de cuidar de mais um. Aquele filme, Até o Último Homem, é um filme que me faz refletir muito. Ele é de cunho cristão, quem não assistiu, assista, você vai entender o que eu estou te falando. Você sempre tem força para buscar mais alguém. Você sempre vai ter força para buscar mais alguém.
Na hora que você se abrir para uma nova ideia, para uma nova mensagem, para um novo meio cristão, você vai entender que Deus vai te dar a força necessária para buscar mais alguém. Talvez seja alguém da sua família, filhos, marido, esposa, outros parentes, pai, mães, avós, tios, tias, familiares em primeiro, segundo, terceiro grau, mas talvez é alguns amigos, talvez são alguns colegas, talvez são alguns inimigos, que você vai ter a oportunidade de resgatar, e você vai estar preparado para isso, porque Deus vai te dar o preparo necessário. Eu quero aqui agradecer a oportunidade, pastor, em nome de Jesus, dizer que nós estamos à disposição, e que vamos nos apegar mais. O culto voltou, você que está em casa ouvindo, vem para a igreja, vem para o culto, não perca a oportunidade de cultuar. Nós nunca vamos saber qual vai ser a nossa última oportunidade, então nós temos que pensar nisso, amém? Quantos podem aplaudir ao Rei Jesus por essa palavra? Quem de nós que não precisa de um ombro amigo na vida? Qual é a pessoa mais forte da face da terra que uma hora não vai precisar de uma mãozinha? De alguém que vai chegar e falar assim: maninho, eu estou aqui para te ajudar. E é isso que Deus vai fazer com você. Vai te usar para resgatar mais um para a casa do Senhor. Porque é momento de guerra. A luta chegou. E nós temos que lutar e ajudar as pessoas a chegar lá em nome de Jesus.